Glória a Deus. E pastor Agal está com a oportunidade. Aleluia. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Isso é bom. A sua liberdade do parceiro. Eu quero fazer menção do nome do Senhor e agradecer por este feriado que eu posso me possibilitou estar aqui com os irmãos. Podemos estar juntos aqui glorificando o nome de Deus. Eu gosto muito dos cultos da tarde. Gosto muito. As tardes de bênção, desde que eu me conheço como crente, são períodos em que a gente escapa muitas vezes da aglomeração de pessoas que não têm tanto compromisso para estar perto daqueles que estão compromissados. Não os que não têm porque trabalham, né? Os que trabalham estão trabalhando, mas há pessoas que poderiam estar aqui e não estão, né? Então a gente vê que só vem para um culto desse à tarde quem quer mudança de vida. Eu tenho orado a Deus, tenho pedido, Senhor, me permita pregar para quem enxerga que o Senhor é a única solução, para quem sabe que o Senhor é o único caminho de salvação, para quem sabe que não há outro além de Ti. Eu não quero ficar pregando para terrenos de inferno, eu quero pregar para aqueles que darão frutos. Mas eu não quero adorar ao Senhor, eu quero que você adore o Senhor comigo, dizendo e sabendo que em todas as situações o nosso Deus sempre será Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar no que é. Isso, só vai. Ele fez assim, olhei, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o
as coisas humanas permanecerão sendo Deus. Eu acredito acima da manhã que tudo que eu vivo Ele pode transformar. Toda e qualquer situação da minha vida Ele pode mudar. Porque Ele me encontrou e me fez encontrar os seus altares. Aleluia. É dessa maneira que Deus age. É assim que Ele faz. Porque eu e você somos realidade diante dele. Assim, pastor, eu não sou mais do que velhos. Mas não existem dois iguais a você. Você é o único. É por isso que Ele te chamou. Não consigo ir além do teu olhar. Tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. Eu não consigo sozinho. Eu posso alcançar. O legado da nossa vida.
Você pode levantar a mão do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Coisa boa, né? Glória a Deus. Nossa, é bom demais, Jesus. Que lindo, aleluia. Glória meus irmãos, Salmos 34. Aleluia. Salmos 34. Salmos 34 diz assim: louvarei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará, Senhor. Os mansos ouvirão e se alegrarão. Engrandecerei ao Senhor comigo, e juntos exaltaremos o seu nome. Aleluia. Como eu acabei de falar, coisa boa é adorar ao Senhor. E que o nome dele seja continuamente em nossa boca. Porque o Senhor sempre tem que ser exaltado e glorificado. Louvado seja Deus. Obrigado, Jesus, pela tua palavra. E não importa, irmãos, a situação, que nós venhamos entender que tudo tem propósito diante a Deus. Se estamos passando por vale, como foi pregado, louvemos ao Senhor. Se estamos na bênção, louvemos ao Senhor. O nome dele tem que estar continuamente em nossas bocas. Louvado seja Deus. Eu não quero passar a oportunidade, você não. Aí vamos cantar essa mão de mel. Eu sei que a Cátia é uma bênção, eu tenho sido muito usada por Deus. Ele sabe meu testemunho, né? O que Deus fez na vida dela. E ela precisa sempre estar exaltando o Senhor por tudo que Ele fez sobre ela. Amém? Tá, já vou compartilhar em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia! Aleluia.
Maravilhoso, Jesus. Aleluia. Teu nome é santo. Aleluia. Louvado seja Deus. Coisa boa, né? Santo e poderoso. Coisa boa do céu. A gente tem que crer na vitória. Nós temos que confiar em Deus poderoso, né? Depois do testemunho que eu ouvi domingo, eu olho para a caixa com os olhos. Eu olho para a caixa com um grande milagre. Aleluia! Eu olho para a caixa como uma vencedora. Né? Louvado seja Deus. Você está fazendo bem na internet? Quiser saber esse grande testemunho? No culto de domingo tem lá o testemunho do nosso Thiago José, que contou essa trajetória e nos deu uma lição, uma injeção de ânimo para a gente não desanimar, seja qual for a adversidade, né, irmão? Louvado seja Deus. Eu já quero estar passando para a oferta, caso o Senhor nem quer, né? A hora que nós façamos a oferta, precisamos pagar algumas coisas, mas o Senhor tem nos honrar e vamos continuar agradecendo a Ele, porque nós entendemos que quando ofertamos com amor, quando dizimamos e somos fiéis na casa do Senhor, o Senhor tem recompensas sem medidas sobre a nossa vida. E a palavra do Senhor diz lá em Malaquias que pode fazer prova, né? Quando a gente é fiel, a gente pode fazer prova. E eu vou dizer a verdade, vou confessar que diante do público, eu tenho feito prova. Eu tenho levantado e falado, Senhor, eu sou fiel a Ti. Honra, honra, honra. Nos ajude. Está aí o evento que vamos fazer dia 20. E será tudo com excelência, porque eu sei que tudo que foi colocado naquele papel, o Senhor vai honrar. E o Senhor diz que aquele que é fiel pode fazer prova, não é assim? Então eu vou continuar fazendo prova do Senhor, eu sei que é garantida a vitória em nome de Jesus, amém? E trouxe o que eu disse, com oferta, pode colocar aqui. Eu quero orar por você em nome de Jesus, amém? Senhor Deus e Pai, Espírito Santo de Deus, nessa tarde, Senhor, eu quero te agradecer. Obrigado, meu Deus. Quero te glorificar pela oportunidade de te adorar, falar contigo em oração, de te louvar, de ouvir a tua palavra e de ofertar na tua casa. Como é bom estarmos na tua casa. Como é bom fazer aquilo que mais amamos, que é estar em tua presença. Pai, eu quero profetizar sobre essa igreja, todos os dizimistas e ofertantes. Que eles possam viver o extraordinário da tua parte. Que eles possam viver bênçãos remedidas. Que eles possam viver, Pai, aquilo que eles nunca viveram. Pai, que haja repreensão do devorador, do migrador, do lutador. E que o teu nome seja glorificado. E que as ofertas dos teus filhos amados, que as nossas ofertas, Senhor, possam chegar diante a ti com cheiro suave. E que o Senhor possa multiplicar em nossas vidas. Porque eu creio em Deus de multiplicação. Eu creio em Deus de providência. Eu creio em Deus de restauração. Eu creio em Deus que tira da vergonha e traz honra. Eu creio em Deus que tudo pode fazer. Eu te louvo e te agradeço por essa rica oportunidade. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aplauda o Senhor em nome de Jesus. Deus vai estar passando por palavras, vai trazer uma das palavras para os nossos corações em nome de Jesus. Glória a Deus. É bom assim que a pessoa diz em cima da hora para pregar. Mas louvado seja Deus. Uma pessoa fica comigo no livro de Isaías. Livro do profeta Isaías.
Mas Deus também já tinha nos falado. Está glorificado com os irmãos que esse mês nós conseguimos já pagar todas as cadeiras aqui. Nós temos comprado as prestações das cadeiras. Conseguimos pagá-las todas, graças a Deus. Diga, mano. Diga. Como você vai ficar aqui? Aqui depois do culto eu falo. Depois do culto eu falo. Mas eu falo, não esquece de me lembrar, não. Viu? Fique em paz. Abre o livro do profeta Isaías, no capítulo 47. Livro de Isaías, capítulo 47. Vamos ler o verso 1 até o verso 6. Diz assim a palavra do Senhor: Desça, ó Babilônia, e sente-se no pó, pois chegaram ao fim seus dias no trono. A bela Babilônia nunca voltará a ser princesa encantadora e delicada. Pegue as pedras de moer e faça a farinha. Remova seu véu e tire seu manto. Exponha-se à vista de todos. Você ficará nua e envergonhada. Eu lhe ficarei e não terei compaixão. Nosso Redentor, cujo nome é Senhor dos Exércitos, é o Santo de Israel. Ó bela Babilônia, sente-se na escuridão e no silêncio. Nunca mais será conhecida como rainha de reinos, pois eu estava irado com o meu povo escolhido. E para castigá-los, os entreguei em suas mãos. Mas você não teve compaixão deles e oprimiu até os idosos. Amém? Meus amados, essa passagem bíblica nasce quando Isaías está profetizando acerca do fim do cativeiro babilônico para o qual Israel havia sido levado. Vamos lembrar que ainda nos tempos do rei Ezequias, ele, depois de receber do profeta uma notícia de que ele deveria se preparar, pois morreria, a Bíblia diz que ele volta-se em oração a Deus e diz: Senhor, lembra-te de tudo que eu fiz, porque eu ainda tenho coisas para fazer. E a Bíblia diz que Deus então moveu-se de compaixão naquela oração que ele fez, deu-lhe mais 15 anos de vida. Né? Só que nesse período de 15 anos, às vezes a gente precisa ter cuidado com as coisas que a gente pede. Por quê? Se ele houvesse sido recolhido naquele momento, que era o propósito de Deus, ele não teria levado para dentro do palácio real os mensageiros babilônicos, que aproveitaram e viram de tudo. A Bíblia diz que eles viram tudo quanto havia no templo. Os instrumentos tanto de sacerdócio real, quanto as riquezas do templo e os artefatos reais. Portanto, de olho naquilo, não é de se espantar que tempo depois veio a investida de Nabucodonosor e levou todos os príncipes, os primeiros, a família real, os mais próximos, os governantes de Israel, todos foram levados para a Babilônia. Aquilo foi um golpe de misericórdia na estrutura do reino. Porque se após a morte de Salomão nós tivemos um racha, né? As 12 tribos se dividiram em 10 para cima e 2 para baixo, 10 ficaram como reino do norte e 2 como reino do sul, o ataque da Babilônia sobre Israel foi ainda mais impiedoso, pois ele ainda levou, separou famílias. A situação ali em Israel não ficou completamente abandonada, ficaram alguns remanescentes, mas o fato é que todos se foram. E a gente fica se preocupando.
gente sabe que isso foi um propósito de Deus. Deus permitiu que a Babilônia fosse lá. Aliás, está descrito no texto que nós lemos. Então, isso é um fato incontestável. O que nós podemos perguntar é: por que Deus permitiu que tamanha agressividade acontecesse contra alguém e tamanha tragédia se abatesse sobre aquele que era o povo de Deus? Não podemos nunca deixar de olhar que em diversas oportunidades deu sua expressão de, evidentemente, levar aquele povo quase à beira da extinção. Foi assim com Moisés, foi assim com Josué, e durante o período de Juízes, especificamente, muitas e muitas vezes Israel foi invadido e depois expulsado dos invasores. E por que todas essas coisas aconteceram com Israel? Israel é o nosso modelo espiritual para olharmos para a nossa própria vida. Porque, ao mesmo tempo em que Israel se prostrava e reconhecia que o Senhor é Deus, logo depois de algum tempo de bênção, depois de algum tempo de tranquilidade, depois de algum tempo de bonança, sempre de alguma forma, seus reis ou seus juízes davam um jeito de irritar a Deus, permitindo que o povo se prostituísse a ídolos, permitindo que o povo se misturasse com outros povos pagãos, permitindo que o povo apostasse da fé. E durante o período de Jeremias, de Isaías, de Ezequiel, a pregação do último domingo, nós vemos esses profetas sofrendo muito, não só fisicamente por conta da negação do povo em receber a mensagem, mas sofrendo no seu íntimo por ter que entregar uma mensagem difícil. Profeta que só profetiza a bênção precisa ter o pé atrás. Porque, embora nossa boca deva ser usada para abençoar, quando um recado de Deus requer conserto, ele deve ser entregue, primeiro, com seriedade por parte do profeta, com detalhes que só a pessoa que está recebendo conhece, e terceiro, deve gerar um fruto de virtude. Caso contrário, acontece o que o profeta profetizou. Então, todos esses elementos nós vemos na vida de Ezequiel, de Jeremias, de Isaías. Isso são coisas que nós percebemos. E, infelizmente, de uma forma ou de outra, até por meios políticos, Israel se esquivava da correção e aí via, então, a permissão de Deus em acontecer todas as coisas. O cativeiro babilônico ele não foi a última destruição pela qual Israel passou, mas ele foi uma das mais emblemáticas, porque a Babilônia era, como o texto nos relata, um reino extremamente vistoso. Né? Era, da antiguidade, um país que tinha uma das 7 maravilhas, que eram os jardins suspensos da Babilônia. Era uma das 7 maravilhas do mundo. Então veja que não era qualquer coisa. A estrutura de estudos matemáticos que nós temos, os princípios da astronomia, também são princípios cunhados pela civilização babilônica. Então, no que se trata de conhecimento humano, a Babilônia ensinou muito para as civilizações que vieram depois dela. Entretanto, espiritualmente, era um povo dado a adorar qualquer tipo de divindade. E era dentro disso que Deus permitiu que Israel fosse levado, fosse colocado para ver o que verdadeiramente acontecia com quem se constituía daquela forma. Olha, se a nossa vida não é escapar constantemente de tentações idólatras, não estou falando necessariamente de imagens, de santos, não. A gente pode ter na nossa vida idolatria com várias outras coisas. Há pessoas que idolatram o dinheiro. Há pessoas que não trocam a oportunidade de ganhar mais por nada. Mesmo que isso justifique passar tempo longe da família. Mesmo que isso justifique passar por cima dos sonhos de alguém. Então, o ídolo da pessoa é o dinheiro. Há pessoas que idolatram a esposa, o marido, colocam eles num pedestal na qual eles não têm condições de estar. Por quê, pastor? Porque são seres humanos iguais a nós.
colocar toda a sua expectativa de vida na fidelidade ou no amor de um outro ser humano. Você o ama porque você crê que Deus preparou aquela pessoa para você. Mas se Deus pedir para que você escolha entre o seu casamento e a ele, você precisa escolher bem. Vamos para o exemplo de Oséias. Qualquer pessoa em sã consciência jamais se casaria com uma prostituta ou com um homem que fosse de igual profissão. Mas Deus fez Oséias se apaixonar e casar-se com alguém naquela situação para usar a vida dele como exemplo para o povo. Então Oséias gostava de alguém que constantemente era fiel a ele. E Deus estava dizendo a Israel, como a mulher de Oséias faz com ele, vocês fazem comigo. Eu amo vocês, quero vocês perto de mim. E toda hora, quando eu menos olho, vocês estão com outras pessoas, com outros ídolos, com outros deuses. Há pessoas que colocam a sua idolatria na sua profissão, andam tanto o que fazem, que para isso não se importam de viajar e passar longos dias longe da sua primeira base, do seu porto seguro, que são os pais, no caso de quem é solteiro, a família constituída, no caso de quem é casado, e trocam esses momentos que passam rápido. Hoje é dia de finados, né? Hoje é um dia que a gente lembra as pessoas que se foram. E a gente fica pensando, poxa, se eu tivesse tido mais tempo, passa rápido. E às vezes as pessoas estão buscando o seu sucesso, a sua fama, e ignorando que o maior sucesso de um ser humano é ter a sua família junta, firme, presente, debaixo da vontade de Deus e todos dando força um para o outro. Esse é o maior tesouro. Então o ser humano pode ter vários ídolos. As imagens são apenas um desse tipo de ídolo que nós temos. Agora, Deus vai nos dando sinais daquilo que Ele quer fazer sobre as nossas vidas. Deus vai mostrando a direção que precisamos tomar quando vamos nos afastando do seu propósito. Quando chega o ciclo de bênçãos, a vida é feita de ciclos, né? A gente passa ciclos de bênção e ciclos de aprendizado. Às vezes alguns de mais dificuldade, mas são ciclos, eles não são eternos, para nada. Quando nós estamos no ciclo das bênçãos, a tendência é que a gente ore menos, é que a gente se afaste da presença de Deus, é que a gente ignore a necessidade de falar com Deus. E é por isso que Deus permite que constantemente muitas pessoas encontrem uma prova atrás da outra. Por quê? Porque Deus não quer perder você. Ele não quer que você perca um dia em que você poderia estar adorando e você está dando lugar a algo que não edifica a sua casa, que não edifica a sua vida, que não acrescenta nada a ninguém. Porque por mais que você seja um crente fervoroso, quando você se afasta do meio da graça, a tendência é ir esfriando. E não tenha dúvida, você nunca fica vazio. Se Deus esvazia dentro de você, o mundo vai preencher com outras coisas. Há um ditado dos nativos indígenas americanos que diz: 2 lobos estão dentro de você, brigando o tempo todo. Um é bom, o outro é mau. E aí perguntaram assim para o velho índio: e qual desses lobos vai vencer? E o índio disse: aquele que você alimentar. É um ditado lá na tribo dos Estados Unidos. E veja como isso é uma verdade bíblica colocada no coração de alguém que certamente na época em que cunhou esse ditado não conhecia a Deus. Mas a verdade, Deus, é por isso que eu amo o apóstolo Paulo, né? Porque ele diz que tudo que de Deus você pode conhecer está revelado a nós. Basta olhar.
para que não haja em nós desculpa alguma. Então, dentro de uma filosofia indígena, pagã, você encontra um princípio bíblico, uma verdade eterna. Deus coloca diante de nós constantemente, dois caminhos, o da bênção e o da maldição. Qual caminho eu vou tomar? Aquele que você escolher tomar. São os dois lombos dentro de nós. De maneira que, quando a tragédia de ser arrancado das suas terras se abate sobre Israel, é uma permissão de Deus para que Israel veja tudo que o povo pagão sofre. Porque a Babilônia era muito boa para os seus sumos sacerdotes, para os seus príncipes, para os seus reis. Mas o povo vivia em conflito constante, porque a todo momento aquelas terras estavam em conflito para serem conquistadas. Deus permitiu que Israel visse como essas pessoas viviam. Dentro daquilo, levantou-se o Senhor e deu uma palavra a Isaías. Por quê, pastor? Porque, embora muitas vezes Deus permita que caiamos na mão dos nossos inimigos, Ele continua olhando. Deixa eu ver o quanto que Ele está apertando. Deixa eu ver o quanto que Ele está machucando. Sabe por quê? Na prova, você não é órfão. Na prova, você não é abandonado. Na prova, você não está desprovido de guarida. Deus tem o controle mesmo quando você está passando situação difícil. E se o seu inimigo extrapolar e for além, Deus vai julgar a sua causa e interceder por você. Veja o que ele disse. Aleluia. Glória a Deus. De fato, perdão. Ó bela Babilônia, sente-se na escuridão e no silêncio. Nunca mais será conhecida como rainha de reinos, pois eu estava irado com o meu povo escolhido. Deus estava grave. Deus estava entristecido. Por isso Ele permitiu. Agora, eu estava irado com o meu povo escolhido e para castigá-los entreguei em suas mãos. Não é mérito do seu inimigo ter afligido você. Quando Satanás te oprime, não é mérito dele. É simplesmente Deus querendo que você aprenda a lição de uma vez por todas. Que isso se grave na tábua do teu coração e você não esqueça. Lembra do nosso estudo acerca do Salmo 119? Há um verso que nós lemos no último culto que está escrito: quando eu andavas sem a tua presença, eu era afligido. É uma verdade, se eu ando sem Deus, eu vou enfrentar problema, porque eu escolhi aceitá-lo. Eu escolhi representá-lo na minha vida. Eu escolhi permitir que a luz dele brilhasse através de mim. Agora, você não teve compaixão deles e oprimiu até os idosos. Nabucodonosor foi tão ditador, foi tão autoritário, sucumbiu tanto à pressão daqueles que queriam ver os israelitas mortos, fez leis terríveis, permitiu que a profanação do templo e os artefatos que ele levou virassem objetos de adorno para coisas profanas. Qual foi o castigo desse homem? Virar um animal, ser transformado em bicho, e ver com isso a glória de um reino que outrora era, como a Bíblia diz, a rainha dos reinos, ser destruída até o chão. Sabe o que é engraçado? Por muito tempo,
este relato bíblico ficou para os historiadores, os acadêmicos, um mito, uma fantasia, porque eles não encontraram nenhum vestígio da Babilônia. Somente na década de 60, em escavações na região do Iraque, que era onde ficava a Babilônia, aquela região do Oriente Médio, onde tinha o petróleo, onde tinha o Saddam Hussein, aquela região era a Babilônia. Numa escavação ali, eles encontraram trechos, pedaços dos tijolos com as mesmas inscrições, desenhos que a Bíblia relatava, nas mesmas cores que a Bíblia relatava. Encontraram alguns, depois mais alguns, depois mais alguns. As ruínas foram sendo descobertas. E hoje na Rússia há um museu a céu aberto com um dos portais babilônicos. Constantemente o homem pensa que a Bíblia está errada. E a Bíblia tem erros, sim. Só que são os nossos erros que estão lá. E ela nos deixa escritos para que nós, aqueles que são o povo escolhido de Deus do século XXI, leiam e não tropecem nas mesmas pedras. Precisamos olhar para os erros que Israel cometeu naquele momento e não cometemos agora. A ruína que veio sobre a Babilônia é a mesma ruína que recairá sobre as pessoas que te maltrataram. Ah, pastor, quer dizer que então que Deus vai lutar, Deus vai transformar em mal? Não, eu estou dizendo que a memória dele será esquecida de tal forma que quando alguém te perguntar, e fulano, nem você vai se lembrar. Porque a dor vai ter sido apenas momentânea. A dor do cativeiro, a dor da afronta, da humilhação, ficará só um momento do cativeiro. Mas depois, nem a memória daqueles que te zombaram, Deus permitirá continuar assistindo. Receba esta palavra nessa tarde como uma profecia para você. Se ela não serve de conservo, serve de vitamina, serve de vacina, para que a gente evite tropeçar nisso. Quando eu me afasto de Deus, esvazio dele para me encher do mundo. Em contrapartida, quando eu vou para perto do Senhor, esvazio-me do que o mundo me dá e encho-me das glórias que me tem sobre a minha vida. Qualquer que tenha sido a afronta, a dificuldade, a dor, o problema, qualquer que tenha sido a pessoa que tenha te levado a uma situação difícil, problemática, tenha feito você perder oportunidades, perder dinheiro, perder bênçãos, não se preocupe, mantenha-se fiel a Deus, seja forte como Daniel foi, seja em paz com a sua crença, como Sadraque, Mesaque e Abednego foram, mas não se dobre, não pare, fique andando debaixo da bênção de Deus, onde quer que vá a nuvem, Deus continua te acompanhando, onde quer que vá a nuvem de fogo, Deus continua te protegendo, dando refrigério para a sua alma e fazendo com que você saia vencedor para a honra e a glória do nome dele. Amém? Aplauda o Senhor. Glória a Deus, que palavra abençoada. Pastor, né? A gente sabe que hoje está em casa feriado. Fala um pouquinho da palavra do pastor. A palavra que nos ensina, né? Graças a Deus por isso. Pronto, como é maravilhoso, né? A gente está aqui adorando a Deus. Meu Deus, a hora passou rápido. Mas eu quero que os irmãos fiquem de pé e nós vamos orar e agradecer a Ele por este momento abençoado que tivemos na presença de Deus. Amanhã nós temos o tempo da loja de casa, às 19h15, na universidade da Unibeg. Vocês estão online, nos acompanha, a gente coloca aí a postagem. Vai ser um culto abençoado, porque amanhã o pastor Adriano vai estar conosco lá na rádio, trazendo a palavra em nome de Jesus. Eu pego ele hoje, aleluia.
programa tem levado, sabe assim, para a Maria, Cruz, Jafa, a poderosa palavra de Deus, né? E o pessoal que tem acompanhado o batismo de Deus. Então, amanhã, às 19h15, começa o programa Responder essa Mulher, em nome de Jesus. Quinta-feira tem culto, às 20 horas, culto de ensino, e tenho certeza que o Senhor estará presente. Amém? Vamos agradecer ao Senhor? Senhor Deus e Pai, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, Pai, quero te agradecer, Pai, por mais este momento da tua presença. Pai, quero te glorificar pela tua palavra, Pai, que tem nos ensinado, tem nos abastecido, tem nos colocado de pé e nos fortalecido. Pai, continua, Senhor, Pai, derramando sobre nós a tua presença. Continua abençoando os teus filhos, aqueles que estão trabalhando, puderam vir, abençoa. E aqueles que ainda têm uma consciência, que não conseguem chegar à tua casa, para este momento de oração, o Senhor possa fortalecer os teus filhos, e que eles possam entender que vale muito mais estar em tua casa. Abençoa, Pai, também aqueles que estão aqui presentes conosco, e que nós possamos sair daqui de posse e vitória, que a tua presença continuamente esteja sobre as nossas vidas, e nos traga, Pai, o final de tarde abençoado, mais uma semana de vitória, para a honra e para a glória do Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Feche os teus olhos, estenda as suas mãos em súplica, assim e sem terra. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor, único e exclusivo Salvador, Jesus Cristo, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus, esteja com toda a igreja, não apenas hoje, mas para todo sempre, onde quer que você esteja. Diga amém. Deus abençoe, você nos acompanha.